Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Larissa e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre boas práticas com React. Então, quais são as melhores práticas que a gente pode utilizar quando está construindo aplicações com React? Então, bora lá. Então, para começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de estruturação do projeto. Então, como a gente pode estruturar melhor o nosso projeto? Então, não só chegar lá, né, dentro do projeto e sair colocando os componentes em qualquer lugar, o CSS em qualquer lugar. Tá? Então, aqui tem uma proposta de como você pode organizar os seus arquivos do seu projeto. Tá? Então, aqui a gente tem o SRC, então a gente poderia dividir nesses 4 diretórios, basicamente. Tá? Então, se por acaso você tiver necessidade de colocar algum outro diretório, não tem problema, certo? Então, o primeiro deles é o diretório Components, onde nesse diretório a gente vai colocar todos os componentes, né, todos os elementos dos componentes, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte mais na frente. Outro diretório que a gente pode colocar dentro do nosso projeto é o diretório Pages. Por quê? Porque se a gente estiver trabalhando com rotas, tá? Então, é legal a gente colocar as páginas onde essas rotas elas vão ser direcionadas dentro desse diretório, tá? Então, a gente separar, no caso, as rotas que vão ser utilizadas, tá? Então, em components, a gente botar apenas os componentes e que as páginas não deixam de ser componentes, né? Mas a gente separar porque eles vão ter objetivos diferentes, tá? Aqui em Services, a gente poderia botar arquivos, né, referentes a, por exemplo, se você vai acessar alguma API, então como você vai fazer essa conexão? Então, se você for utilizar o Axios, então qual você separar essas conexões em um arquivo e botar dentro desse diretório services. Então, você poderia também chamar de adapters, enfim, qualquer que seja o nome que você prefira utilizar, mas o objetivo desse diretório é justamente reunir arquivos que vão estar relacionados com serviços, tá? Então, adaptadores, coisas desse tipo, né? Então, o que mais se enquadra nesse aspecto é justamente quando você vai precisar acessar alguma API, algum elemento externo, tá? E styles, a gente pode colocar justamente os estilos, mesmo que você esteja trabalhando com style components, que você vai estar trabalhando diretamente lá no componente, mas se tiver, geralmente a gente tem também estilos que vão, digamos que, pega toda a aplicação, então estilos globais, então você pode estar colocando dentro desse diretório, certo? Então, acho que essa é uma estrutura bem legal da gente estar utilizando, então vai facilitar o nosso trabalho e organizar bem direitinho o nosso projeto com React, tá? Então, passando para a próxima parte, que é como a gente pode estruturar melhor os arquivos, como a gente pode estruturar melhor os arquivos de um componente, tá? Então, o primeiro elemento é que a gente pode utilizar os componentes em diretórios com arquivos index. Ah, Larissa, como assim? Então, vamos lá para o VS Code para eu mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu tenho um projeto que eu tinha criado aqui, um componente chamado pessoa, mas percebam que ele foi jogado aqui, esse arquivo, dentro dessa pasta components, tá? Então, o mais interessante e o mais eficiente para a gente seria a gente colocar aqui uma pasta, um diretório para cada componente e cada arquivo de componente, no caso desse pessoa. Então, se a gente iria colocar um diretório chamado pessoa e dentro desse diretório eu ia criar um arquivo index.js, né, no caso se fosse JavaScript, então depende se você vai usar JavaScript ou TypeScript, enfim, não importa, né? Mas você poderia colocar um index aqui para justamente estar referenciando esse componente, tá? Então, essa seria uma estrutura interessante da gente estar utilizando, tá? Então, como ficaria isso? Então, eu poderia colocar aqui um new folder, certo? Então, eu poderia botar, vou botar aqui meu componente, tá? Então, ele ficou aqui fora, vamos botar aquele dentro de components, certo? Vamos mover. E dentro aqui de meu componente, eu iria criar um arquivo chamado index.js, tá? E aí, dentro desse arquivo é que eu ia colocar o conteúdo do meu componente, tá? Então, eu iria criar aqui toda a estrutura do meu componente, certo? Então, basicamente essa é a ideia de a gente estar estruturando todos os componentes nesse modelo, tá? Então, eu poderia botar todos, criar uma pastinha aqui para cada
componente, e isso ajuda a gente também a colocar todos os arquivos referentes a esse componente nesse único diretório. Então, vai facilitar quando você for fazer a manutenção desse código, enfim, vai facilitar quando você estiver procurando por algum erro, enfim, vai ajudar bastante, certo? Outro aspecto que a gente pode estar abordando nessa parte é a gente colocar os arquivos de teste também nesse diretório do componente. Por quê? Mas por que eu não posso botar esses arquivos de teste numa parte chamada testes lá em SRC, em source mesmo? Não tem problema, mas se você reunir todos os elementos, todos os arquivos relacionados a esse componente em um único diretório, vai facilitar muito mais o seu trabalho do que você está trabalhando isso de forma separada, certo? Então, aqui dentro desse diretório meu componente, além do index, eu poderia também colocar os arquivos relacionados a teste, né? Então, todos os arquivos que eu precisar para fazer teste desse componente, certo? Além disso, né? Então, se eu tenho arquivos de estilo, então se eu estou fazendo estilo com CSS, né? Então, colocar o estilo desse componente aqui também, né? Então, se eu fosse colocar aqui style.css, né? Então, esse estilo ele estaria relacionado apenas com esse componente aqui, meu componente, tá? Então, a gente pode usar essa estrutura justamente para facilitar na manutenção e você reunir todos esses arquivos dentro desse mesmo diretório do componente, certo? E também subcomponentes, né? Então, eu posso também estar colocando subcomponentes dentro desse arquivozinho ou desse diretório do componente, tá? Então, tudo que está relacionado com esse componente, a gente está reunindo nesse diretório, tá? Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, tá? Então, se for de manutenção, se for para você fazer algum track de bug, e se você, eventualmente, também quando está construindo, né? Então, também vai facilitar muito o seu trabalho, você está reunindo todos os arquivos do componente dentro desse mesmo diretório, certo? E como é que a gente pode escrever melhor os componentes, tá? Então, mais algumas dicas aqui para a gente, algumas boas práticas que a gente pode utilizar, tá? A primeira delas é a gente evitar vincular manualmente manipuladores de evento. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com. Deixa eu abrir aqui esse arquivo index.js. Quando a gente está trabalhando com, por exemplo, com um componente de classe, e aí você vai utilizar uma função dentro daquele componente, então você vai ter que estar fazendo o bind daquela função lá no construtor da classe do componente, tá? Então, a gente vai ver uma forma de evitar fazer isso, porque vai estar aquele monte de código lá de bind de funções no construtor, e não fica legal a gente estar com aquele monte de código que a gente poderia evitar que ele tivesse ali, tá? Então, eu vou criar aqui basicamente uma estrutura de um componente de classe, certo? Então, vamos botar aqui um import React from React, certo? E vou também importar o component, né? Certo? E feito isso, eu vou iniciar o meu componente. Então, vamos botar class meu componente, tá? Que é o componente que a gente está criando, certo? Extends component, certo? Então, aqui a gente vai começar a criar a estrutura desse componente, certo? Então, vamos botar aqui um construtor que recebe props, tá? Então, a gente vai botar aqui a estrutura padrão que um componente ele precisa, certo? Super certo? E vou aqui criar o nosso método render, certo? Então, essa daqui ela é basicamente a estrutura básica que a gente tem em um componente, tá? Então, eu só coloquei o básico que a gente precisa de um componente, tá? E aqui vamos botar uma div para
colocar aqui um H1 para a gente ter alguma coisa dentro desse componente. Só ajustar aqui. Tranquilo, né? Então vamos botar aqui um export default para a gente utilizar esse componente, tá? Então, tranquilo, né? Então vamos botar aqui meu componente e vamos inicializar meu componente, essa aplicação para a gente certo? Então, basicamente essa estrutura que a gente tem em um componente, tá? Então, se a gente fosse aqui utilizar, por exemplo, um botão, tá? Então, vamos botar aqui um botão. Vou botar um botão. E nesse botão eu teria um clique para executar alguma coisa quando a gente clicasse nesse botão, certo? Um clique. E aí eu definisse aqui uma função mostrar nome, certo? Então, se eu utilizasse essa estrutura aqui, mostrar. Se eu utilizasse essa estrutura aqui, né, ele ia dar um erro porque a gente não fez o bind dessa função, tá? Então, eu coloquei uma estrutura básica de função e aqui dentro do construtor eu ia precisar fazer justamente o bind dessa função. Então, eu teria que botar aqui this ponto mostrar nome, né? Vai receber this ponto mostrar nome ponto bind, passando this por parâmetro, certo? Então, eu teria que fazer isso para eu conseguir utilizar essa função, certo? Mas, vamos botar aqui alguma coisa, console.log, vamos botar aqui no state nome, vai receber Larissa, certo? E aqui eu iria passar justamente esse state, tá? Vou botar certo? Então, basicamente era isso que iria acontecer, tá? Deixa eu abrir aqui o app.js. Então, ele já tem ele tem já um códigozinho, mas eu vou chamar aqui meu componente, certo? Deixa eu ver se ele já importou, ele já importou. Então, vamos executar essa aplicação para a gente ver exatamente se está tudo ok nesse componente que a gente criou aqui. Então, vou botar yarn start. Certo, pessoal. Então, a gente já inicializou a aplicação. Ó. Então, tá aqui meu componente, que foi aquele componente que a gente criou anteriormente, e tem um botãozinho aqui, certo? Então, se eu clicar aqui no botão, tá? Vamos só ajustar aqui para ficar melhor de ver, certo? Então, vocês viram aqui, a gente tem um botão, que foi aquele botão que eu criei, tá? Então, vamos abrir aqui o console para verificar. Ó, então ele já executou aqui, né? O nome é Larissa, que foi exatamente isso que eu pedi para ele mostrar aqui no meu console, certo? Mas se eu não faço esse bind aqui, o que que acontece? Então, vamos tirar para ver o que que acontece. Então, ó, ele dá um erro, tá vendo? Que ele aí não consegue ler a propriedade, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que fazer o bind
da função, se a gente está trabalhando com uma função aqui normal. Ah, mas como é que eu poderia evitar isso, né? Para que eu não precise estar fazendo esse bind, tá? Então, eu poderia utilizar uma arrow function para fazer isso, né? Então, não utilizar essa estrutura de uma função normal, tá? Então, a gente poderia botar aqui uma função mostrar nome 2, tá? Que é essa nossa função 2, que vai receber um evento, certo? Eu vou criar justamente uma arrow function aqui dentro, tá? Então, vou botar aqui console.log e vou botar o nome. E aqui, em vez de botar mostrar nome, eu vou botar mostrar nome 2, certo? Então, vamos testar. Se eu clicar aqui no botão, ó, funcionou perfeitamente. O nome é Larissa, tá? Então, a gente trocou qual é o evento. E aqui, percebam que eu não... a função, quer dizer, percebam que eu não fiz o bind de mostrar nome 2. Eu só fiz de mostrar nome, tá? Então, a gente pode evitar ter que fazer esse bind aqui usando arrow function. Então, isso vai deixar o nosso código mais legível e mais limpo, tá? Então, vamos voltar aqui para o Notion. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é utilizar um único método manipulador de eventos, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse aqui 2 botões, tá? E aí a gente fizesse uma função para cada um deles. Então, será que a gente não pode simplificar e colocar dentro de uma única função? Vamos supor que a gente setasse, precisasse pegar dois states, tá? Então, e fazer a alteração de 2 estados, tá? E aí, será que você não podia colocar em uma única função para fazer as duas coisas, realizar as duas ações, tá? Então, se você puder simplificar para não estar tendo funções duplicadas que têm o mesmo objetivo, então é legal a gente estar fazendo também, certo? Outra coisa, né, se você vai fazer algum tipo de cálculo, tá? Então, eu vou fazer uma soma e uma subtração. E aí eu fiz uma função para as duas, para cada uma dessas ações, certo? Ah, porque eu não poderia criar uma função, realizar cálculo onde eu verifico qual é o cálculo que vai ser necessário, se vai ser uma multiplicação, se vai ser uma subtração, e aí, dependendo do que foi que o usuário, por exemplo, escolheu, aí eu faço o cálculo, tá? Então, eu vou fazer a verificação dentro dessa própria função, em vez de estar criando uma função para cada coisa, tá? Então, a gente verificar se não é possível a gente estar simplificando as funções e não criando uma função para cada coisa, tá? Então, se a gente pode fazer esse tipo de abstração, tá? E outra coisa que a gente poderia utilizar dentro dos nossos componentes é a gente converter componentes de classe em componentes que usam React Hooks. Por quê? Porque, se vocês perceberem, a gente tem aqui uma estrutura, né, de um componente de classe, tá? Então, ele poderia estar um pouquinho mais complicado ainda. Então, deixa eu ver aqui o app. Acho que tá. Então, a gente poderia aqui, dentro desse componente, ter que trabalhar com ciclos de vida, né? Então, eu poderia ter que estar trabalhando aqui com component dit mount. Então, eu teria que estar colocando aqui o que é que eu quero que esse componente ele execute quando esse componente ele é montado. Eu poderia ter também um componente de update, né? Então, se esse componente ele sofrer alguma alteração, alguma atualização, eu precisar fazer alguma ação, então percebam que eu tenho vários elementos que eu preciso estar trabalhando com ele em um componente de classe, tá? Então, se a gente está trabalhando com um componente de função, como esse daqui, o que a gente fez aqui em app.js, tá? Então, ele é muito mais simples de a gente entender, certo? E de trabalhar com ele, tá? Então, a gente tem aqui um componente de função, app, tá? Onde a gente utilizou o useState, né? Que é um React Hook, para a gente estar trabalhando com o estado da aplicação, tá? Então, eu trabalhei aqui apenas com 2 estados, né? No caso, que seria nome e hora, e a gente trabalhou com eles aqui, tá? Então, eu poderia também usar o useEffect para trabalhar com eventos, né, de ciclo de vida do componente, tá? Então, percebo que é muito mais simples a gente estar trabalhando com hooks do que eu estar trabalhando com componentes de classe, onde eu tenho que ter toda essa estrutura e estar trabalhando e manipulando tudo isso, né? Então, construtor, cada um dos ciclos de vida, utilizar
estender component. Então, tudo isso a gente tem que estar trabalhando com os componentes de classe, tá? Então, se você puder, se for possível, você trabalhar com com a API de hooks, é muito mais produtivo e mais simples de a gente estar trabalhando. Mas se por acaso você já construiu toda a sua aplicação com componente de classe, tá? Então não tem problema, não vai deixar de funcionar, não vai estar errado, certo? Mas como a API de Hooks é uma API mais simples e mais recente, então à medida que possível é interessante a gente estar migrando componentes de classe para estar trabalhando com componentes funcionais utilizando a API do React Hooks, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam utilizar essas dicas nos projetos de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.